sede da cúpula do BRICS, né? Foi agora, poucos dias atrás, um evento importante. E o Brasil, como o senhor falou, abriu mercados, né? O governo Lula abriu mercados, esteve no Vietnã há pouco tempo atrás, abriu a indústria da carne lá, né? O mercado da carne para o Sudeste Asiático. Ou seja, o Brasil está negociando cada vez mais com o Sul Global, né? O Brasil está procurando cada vez mais parceiros fora do Atlântico, né? Da linha ali, Estados Unidos, Europa, que o senhor já disse, né? São parceiros importantes, mas estamos cada vez mais olhando para o outro lado. O senhor acredita que essas tarifas do Trump, essa 50%, né? Uma tarifa elevada, que foi colocada até pelo próprio governo Trump como algo relacionado ao processo, né, no STF envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que, no fundo, isso tem mais a ver com essa nova posição do Brasil no cenário internacional, com o BRICS, com a desdolarização? Será que não seria mais por isso as tarifas? Olha, tudo é possível aqui, porque com o Trump tudo é possível. Agora, de fato, acho que a posição do Brasil em relação aos BRICS pode estar incomodando. Agora, sentimos muito, nós temos uma necessidade de valorizar as relações com o Sul Global. Aqui está o nosso futuro, de expansão, de crescimento, de enriquecimento do nosso povo, distribuição de renda. Não é ficar escravizado o tempo todo na relação com o dólar. Infelizmente não é. Eles se tornaram ineficientes em muitas coisas, se tornaram moroso em relação a outras coisas, e nós precisamos de agilidade, nós precisamos de ferramentas mais modernas, de transações econômicas do nosso mercado, nós precisamos de abrir novas fronteiras, estamos fazendo isso, estamos fazendo a lição de casa, na verdade é isso que o presidente Lula lidera com maestria esse processo, né? Ontem recebi aqui uma delegação imensa de parlamentares europeus, vieram aqui para entender o que nós estamos pensando, especialmente no bojo da negociação da parceria Mercosul-União Europeia. Né? E eles estavam assim, muito torcedores do Brasil sair bem desse processo, apoiando essa negociação Mercosul-União Europeia, para que saia o acordo o mais rápido possível. Há mais de 20 anos esse debate não se consolidava no acordo, está se consolidando o acordo, e talvez esse entrever os americanos até agilize o processo de fechamento desse acordo. Acho que são coisas assim que nos dá a certeza de que nós temos que resistir a esse argumento fácil que alguns editoriais publicaram essa semana, inclusive, que nós temos que desistir dos BRICS para poder fazer acordo com os americanos. Nós sentimos muito. Uhum. Nós não podemos se colocar de forma subalterna a um poderoso país, é um poderoso país, mas não é dono do mundo. Como diz o presidente Lula, ele não foi eleito para ser um presidente imperador, global, né? Para ser imperador global. Ele se mexeu para cuidar do povo americano, assim como Lula para cuidar do interesse do povo brasileiro. E vamos sentar e conversar de forma responsável. De forma responsável, nós estamos abertos para conversar com eles a qualquer hora, a qualquer momento. É isso que se tem, é isso que nós desejamos. Agora, os empresários brasileiros também têm relação com os empresários americanos. Os empresários americanos necessitam dos nossos produtos e creio que eles também haverão de pressionar internamente lá nos Estados Unidos para que o governo americano caia na real que é preciso negociar, que é bom para todo mundo. A não negociação com o Brasil, claro que é, mas talvez seja pior para os Estados Unidos. Então, sobre as falas aí, entendendo que nesse jogo as narrativas têm um valor enorme, elas mudam diariamente, às vezes até as posições financeiras e de forma global, às vezes, a postura do presidente, então, é acertada de endurecer, né? O que ele tem que fazer é isso mesmo, não é a hora de sentar e falar, peraí, vamos sentar primeiro e conversar, e depois, se não der acordo, ele realmente mostrar a força, ou o jogo é esse mesmo, deixa eu mostrar que eu tenho força antes de conversar? Veja, isso é uma dicotomia que eu não vejo que ela existe. Nós estamos abertos a conversar. Uhum. E conversar não tira pedaço de ninguém. Agora, se a imposição para conversar, nós temos que concordar com as premissas dele, então não tem conversa. Para conversar significa que nós vamos conversar sobre o dilema. Qual é o dilema?
é as tarifas de 50%. Sim. Não é o julgamento dos inomináveis aqui no Brasil. Se trata disso, até porque é outro poder. Nós não tem interferência do Supremo Tribunal Federal para discutir esse assunto. Né? Então, isso é com o judiciário brasileiro e é com quem cometeu equívocos, cometeu crimes, que tem que responder aos crimes. Ele que comprove lá a sua inocência já junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso aqui não está na mesa de diálogo com o governo brasileiro e o governo americano. Isso não, jamais, vamos conversar sobre esse assunto. Não, isso não está na mesa. Não está na mesa aceitar de pronto a tarifa de 50%. Se eu sentar para conversar, é exatamente dizer, qual é a tarifa aceitável que se existe? Qual é a tarifa que eu desejaria, que o outro lado desejaria? Tem possibilidade de uma negociação, de observar segmentos que eventualmente os Estados Unidos estar sentindo prejudicado em algum segmento? Nós somos grandes exportadores de cobre para os Estados Unidos. Essa balança comercial do cobre está problemática? Tem assunto para olhar aqui, pontualmente? Se tiver, vamos olhar. Não tem restrição do governo brasileiro de pegar cada item da nossa balança comercial e avaliar se tem alguma injustiça, até uma injustiça profunda da relação do Brasil com os Estados Unidos. Será? Sendo que a somatória, eles têm superávit em relação a nós, então vamos tecnicamente botar quem entende disso para fazer essa negociação. Talvez o presidente não entenda, pode ser que ele não entenda do assunto, bota lá quem entende para discutir o assunto com quem entende do nosso lado e seguramente vai chegar num acordo. Agora, a imposição de uma tarifa de 50%, a imposição de dizer que quer dar liberdade para o Bolso coisa lá, isso não rola. Isso não vai rolar. É porque tem um diálogo aqui forte de que isso é motivado por interesses políticos, por exemplo, que é motivado pelo filho do ex-presidente e vem em forma de retaliação isso aí. Não é só ajuste de mercado, não é pelo BRICS só também. Sabe, pela posição, se o Brasil entrar no BRICS, a gente vai taxar mais. Não, diz que tem uma situação pessoal aí de afinidade política. E se tem afinidade política, ela vai para casa. Nós não estamos interessados nisso. Estamos ter relação comercial Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos-Brasil. O resto, acho que não deve estar na mesa. Levo para casa. Ministro, e vocês têm trabalhado os ministérios? Imagino que... Eu levar todos eles para casa. Eu imagino que o Ministério da Fazenda, né, com o Haddad, com o ministro Haddad, o Ministério de Relações Exteriores, né, o senhor citou o Mauro Vieira, o senhor tem participado de reuniões, tem participado de coordenações assim para blindar a economia brasileira para quando essas tarifas entrarem em vigor? Eu queria também que o senhor falasse se existe a possibilidade do Brasil recorrer a isso dentro das organizações internacionais, por exemplo, a OMC, né, que seria o fórum de debate legítimo para esse tipo de mudança, né? Se o Trump quer impor novas regras no comércio internacional, talvez lá fosse o melhor lugar para ser debatido. O Brasil pretende levar essa discussão para lá também? Como que está essa questão? Olha, nós vamos olhar todos os ângulos. É evidente que com o Trump, ele não está olhando os organismos internacionais para basear suas decisões. Eu acho que vai pesar mais a reação do povo americano. Vocês têm observado manifestações gigantescas nos Estados Unidos contra um monte de medida que ele vem adotando. Eu acho que isso vai crescer. É isso que pode colocar o Trump a rever um monte de coisa. Não é o que a OMC pensa, o que os organismos da saúde pensam, os organismos ambientais. Eu acho que é mais o que o povo americano que pode, eventualmente, a partir da opinião pública americana, fazer com que o Trump possa cair na real e possa rever um monte de bobagem que ele está fazendo lá. Então, acho que isso é o tempo que vai resolver. Num momento desse, o que o senhor espera da população brasileira, ministro? Você acha que o trabalhador brasileiro pode ajudar de alguma forma? Pode entender algo que ele não está entendendo? O que você espera da nossa população? Eu acho, primeiro, assim, acho que os meios de comunicação podem ajudar muito discutindo claramente o que está acontecendo. Nós não podemos se tornar prisioneiro de uma família
que praticou os mais absurdos aqui no Brasil. Se você pegar as políticas públicas, 4 anos do Bolsonaro, mais o tempo do Temer, desconstruiu muitas políticas públicas. Para você ter uma ideia, em 2003, quando o presidente Lula assumiu seu primeiro ano de governo, primeiro mandato, o Brasil era a 14ª economia do mundo. Fomos crescendo e chegamos à 6ª economia do mundo. Caçaram a Dilma e devolveram o Brasil em 23, quando o presidente Lula retorna, a 12ª economia. Nós estamos avançando, já estamos chegando à 8ª economia. Precisamos voltar lá para a 6ª economia. Precisamos continuar produzindo nesse sentido. Esses caras que produziram esse retrocesso danado na economia brasileira não se conformam a ter perdido a eleição, tentaram o golpe lá dia 8 de janeiro de 23. E estão respondendo por isso, estão respondendo pelas arbitrariedades absurdas que eles cometeram no exercício do poder, praticando muitos crimes aí. Eles que respondem pelos crimes deles. E nossa parte, temos que crescer o nosso povo, e eu acho que o povo brasileiro tem que confiar no Brasil, na sua soberania, confiar no seu povo, confiar na nossa indústria, no nosso mundo empresarial, nos trabalhadores, na necessidade de continuar inovando, formando, qualificando, ampliando o papel da educação, da cultura, de forma que a gente continue avançando. Se os americanos não querem se relacionar conosco, muita gente deseja. Evidentemente que nós desejamos continuar relacionando com os Estados Unidos, com o comércio, do ponto de vista comercial, e não somente com os Estados Unidos, mas para ser parceiro, os dois lados precisam querer ser parceiro. Se não nos quer, nós vamos ter que buscar outros endereços para continuar substituindo o que nós vendemos hoje para os Estados Unidos e comprando de outros que hoje nós compramos dos Estados Unidos. É assim que se dá a relação comercial, muitas vezes. É evidente que isso não é no estalar de dedos, é preciso muita maturidade, seriedade, tranquilidade. Vamos dizer, nessa hora, é preciso cabeça no lugar, pé no chão e nervo de aço para aguentar as pressões. Tem muitas pressões, tem muita pressão, mas nós precisamos aguentar para segurar, para passar esse momento de turbulência. O momento de turbulência é momento de cabeça no lugar, né? Tranquilidade. Não adianta gritar. Um avião, quando está em turbulência, não adianta berrar, gritar, porque depende do piloto e de Deus, né? E assim é que se coloca a situação. E, nesse momento, nós precisamos demonstrar todo o apoio a quem está defendendo o Brasil. E quem nos lidera nesse processo é o presidente Lula. Então, o que a gente espera aos trabalhadores, ao povo brasileiro, é que a gente tenha serenidade nesse processo e dê todo o respaldo ao presidente Lula para que a gente dialogue com os nossos senadores e deputados para criar as condições, inclusive orçamentárias, para dar conta disso, se precisar socorrer algum segmento econômico do Brasil, para uma empresa segurar a onda, para não demitir os trabalhadores, o Congresso tem que ser um grande parceiro nessa hora aqui. Então, nós vamos ter que analisar muitos aspectos sobre isso para poder passar esse nervosismo. Você falou do Congresso aí, o Congresso hoje é um empecilho para, vamos falar, para a livre ação do presidente? Eles estão contra? Olha, a maioria, né? A gente sabe como que funciona aqui, mas eu falo de forma geral. O Congresso, apesar das dificuldades, com o Congresso, nós temos conseguido aprovar muitos projetos. Outros não aprovam, como é natural de um processo democrático. O Congresso aprova, não aprova, modifica os projetos. Então, eu diria o seguinte, sempre vem algumas cascas de banana, mas isso também faz parte do relacionamento. O que resta agora é a gente chamar a responsabilidade de um conflito com um país que quer impor condições ao Brasil. Impor condições ao Brasil é impor condições ao parlamento, ao judiciário e ao governo brasileiro. Portanto, é preciso produzir uma unidade brasileira para fazer o enfrentamento de passagem desse momento aqui. Então, o que se espera do parlamento brasileiro é que tenha esse grau de compromisso, de responsabilidade, para que juntos